Volto a insistir na relevância de votarmos hoje, na etapa final. Como disse o presidente, já está previsto na ordem do dia, o item 4, o fim do foro privilegiado. Votei aqui contra a lei do abuso de autoridade, porque mesmo que tenha o relator abrandado, no caso específico da criminalização da chamada hermenêutica, que é a interpretação da lei, para evitar criminalizar um juiz na hora de interpretar, e Vossa Excelência, com a formação jurídica que tem, sabe o que significa, porque esta é uma atribuição, uma competência exclusiva do magistrado no julgamento de um determinado processo. Mesmo que tenha sido atenuada do ponto de vista da criminalização, ainda assim a lei não ficou a melhor que o Brasil precisaria neste momento, e por isso votei contra, mas a matéria foi aprovada e o regime democrático é o regime da maioria. Eu lamento que a minoria hoje esteja fazendo o que sempre sabe fazer, uma oposição do quanto pior melhor, e não consiga vislumbrar que o Brasil tem enormes restrições às questões dos delitos praticados pelo presidente da República, de delitos praticados por um deputado, por um senador, e não há nenhuma razão para não fugirmos à regra. E temos sempre que administrar com a regra, nunca com a exceção. Portanto, a regra é a mesma. Quem cometeu o delito precisa pagar por ele, seja na cassação de um mandato de um senador ou de um deputado, seja na cassação de um mandato de um presidente da República em curso na lei de responsabilidade, como aconteceu aqui em relação a ex-presidente Dilma Rousseff. E não será diferente, porque a Justiça tem no dia 6 marcado o julgamento da chapa Dilma Temer e poderá dar um desfecho bem rápido para a crise, caso a decisão confirme a cassação desta chapa por abuso, nas doações de campanha, usando Caixa 2 ou outros recursos escusos para o financiamento dos gastos de campanha eleitoral. Acho que essa crise profunda que o Brasil está vivendo, senador João Alberto, ela faz e nos remete a uma reflexão. Nós precisamos mudar, sim, o sistema político brasileiro. Já fizemos uma mudança extraordinária quando reduzimos para 45 dias, nas eleições municipais, o tempo de campanha. A campanha é cara, sem dúvida. Também retiramos a possibilidade de que pessoas jurídicas, ou seja, empresas, financiem. Toda essa lambança que o Brasil está vivendo hoje decorre exatamente do sistema de doação de campanha. Quando ela era permitida, a doação, legalmente, quem fez a minha prestação de contas da campanha foi aprovada pela Justiça Eleitoral. Estão lá todas as doações que o partido mandou para a conta da campanha eleitoral, que é uma pessoa física que dá, como a Justiça recomenda, a lei eleitoral, que seja assim feito. Tudo prestado conta, tostões e centavos. Não há nada o que esconder, não há nada o que esconder. Mas a gente precisa mudar esse sistema que não funcionou direito. Hoje, as redes sociais são um instrumento muito importante que podem, sim, nos ajudar na divulgação das nossas ideias, dos nossos propósitos. Além do mais, as pessoas físicas podem fazer até o limite da sua renda mensal para fazer uma contribuição. Mas nós não mexemos, senador João Alberto, nós mexemos no primeiro turno da eleição, 45 dias da campanha, e mantivemos 30 dias o segundo turno. O segundo turno são 2 candidatos apenas, e nós precisamos já, até setembro do ano que vem, desse ano, aliás, para mexer na Constituição, para que o prazo do segundo turno seja limitado a 2 semanas e o tempo de televisão também limitado, porque hoje, do sistema que está, nós vimos no exemplo da campanha municipal, as cidades com mais de 200 mil eleitores que tiveram o segundo turno foram submetidas a, digamos, eu diria assim, a um sacrifício de ter que ouvir os candidatos repetirem tudo o que tinham feito no primeiro turno, quando em 2 semanas o senhor pode perfeitamente fazer uma campanha mais limpa, mais sóbria e gastar menos dinheiro. Portanto, temos que mudar o sistema eleitoral e temos que fazer isso com urgência. Claro que eu sei que hoje, mergulhado na crise de credibilidade que está o presidente Michel Temer, teremos sim dificuldades aqui na casa de fazer um encaminhamento de uma matéria dessa natureza, mas não podemos fugir a essa responsabilidade. Sou pena de nós que tivemos, acompanhando eu como jornalista, o mensalão,
Imaginávamos que isso nunca mais ia acontecer. Aí veio o Petrolão. E o que a gente vê a cada dia se surpreende. Hoje, a prisão de 2 ex-governadores do Distrito Federal, de um ex-vice-governador do Distrito Federal. E tudo dentro do mesmo esquema da relação promíscua com empreiteiras, com superfaturamento em relação a um estádio de futebol aqui em Brasília, para fazer o quê? Fazer uma Copa do Mundo que nós não tínhamos condição qualquer para fazer esse gasto. O país com várias dificuldades, hospitais em crise, sem leito para atender as pessoas mais carentes no SUS, nós com escolas caindo aos pedaços, creches sem manutenção, sem assistência e sem fornecimento, a situação das estradas, a situação da segurança pública, e nós mostrando ao mundo que tínhamos condições de fazer uma Copa do Mundo em 2014 e também uma Olimpíada em 2016, que vimos o saldo do rombo, 117 milhões de reais é o rombo no bolso do contribuinte para a Olimpíada do Rio de Janeiro, com todo o respeito, mas nós temos que dar o passo conforme a perna, e é essa ganância, essa soberba que fez nos levar a esse fundo do poço, mas evidentemente agravado pela grossa corrupção. Temos aqui sim que defender a Operação Lava Jato, temos que fazer aqui um esforço muito grande de preservar as operações, e as instituições precisam também, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Federal, trabalhar sempre dentro da lei e não deixar à margem a interpretação de que os irmãos Wesley foram beneficiados, não com uma delação que é um crime que compensa. Parece até que ganharam sozinhos a Mega Sena, senador, sozinhos ganharam na virada, que é a maior de todas, a Mega Sena. Obrigada pelo socorro. Ganharam a Mega Sena na virada, senador João Alberto, na virada, e olha, vou lhe dizer até um milagre, nem apostaram, porque para ganhar a gente precisa apostar, nem apostaram. Foi tão grande o prêmio que ganharam, que nem precisaram apostar para ganhar a Mega Sena da virada. Então, para a sociedade brasileira, que cobra tanto da política, que cobra tanto de nós e tem que continuar fazendo isso, ela não entende. A sociedade, a população, o assalariado, o trabalhador não entende o prêmio tão grande que foi dado a eles. Como ontem foi dito aqui em relação a José Batista Mineiro, o patriarca, um cidadão que tive a oportunidade de conhecer, de fato um senhor de têmpera à moda antiga, que se criou na pecuária, na produção. E eu sinto muito que os filhos não tenham tido do pai essa referência, para não parecer que eu sou aqui uma pessoa absolutamente insensível a reconhecer o que aconteceu, como também não sou insensível à mensagem que o pai do Frederico, primo do senador Aécio, postou nas redes sociais. A declaração em defesa do filho. E é exatamente por isso que eu faço referência, porque ontem o senador Ataídes falou de José Batista Mineiro, sobrinho, melhor dizendo, chamado Zé Mineiro, que é uma figura que no estado de Goiás e em Minas Gerais conhece-se muito o papel que ele teve, mas seguramente não foram esses os ensinamentos que ele deu aos filhos que ganharam nessa grande loteria na virada do ano. Então, eu estou ocupando a tribuna aqui novamente, senador, para realçar esses fatos e para dizer que nós temos, sim, que nesta crise agudíssima que o Brasil está vivendo, não nos omitirmos de mostrarmos a realidade de um país que afundou por um governo perdulário e que cometeu muitas coisas erradas. Acertou em algumas, mas errou em muitas outras. E a pior delas foi aquela de dizer que era um partido diferente, que seria mais honesto que os outros e fez as coisas mais terríveis que o país pode estar hoje pagando. Ontem, mais um processo contra o ex-presidente Lula. Mais um. Não é de uma senadora aqui independente que tem que mostrar as coisas erradas, mas sim uma denúncia da Justiça, da Procuradoria-Geral da República. Então, não venham aqui passar de santo. Enquanto o partido não reconhecer os erros que cometeu e continuar usando a soberba e apostando no quanto pior, melhor, a sociedade saberá fazer esse julgamento na hora certa. Então, nós temos que dar atenção com isso, porque não é a sociedade que foi à rua no domingo fazer essas manifestações. Eu agradeço a Vossa Excelência para estar aqui na tribuna novamente para dizer que precisamos ter juízo, equilíbrio e responsabilidade.
A sociedade, o país não vai nos perdoar a omissão, não vai nos perdoar a irresponsabilidade, não vai nos perdoar, não vai perdoar ninguém que aqui esteja fazendo do quanto pior melhor e se aproveitando desta grave crise política para contaminar, prejudicar a economia brasileira. Muito obrigado, presidente.